Bom dia, bom dia! Mais uma quarentena produtiva por aqui. Só esperar um pouquinho vocês estarem entrando nesse sábado. Sei que é um dia que todo mundo gostaria de dormir até um pouquinho mais tarde, mas eu sei que também tem muita gente querendo otimizar os processos do consultório e com isso acabam optando por acordar um pouco mais cedo e dividir comigo amanhã. Bom dia, Cis, bom dia, Rafael, Frederico, Mariana. Gente, a gente realmente está fazendo uma coisa que é sensacional. Camila, Priscila, bom dia a todos vocês. Leandro, amigão nosso, também médico cardiologista. Karina, bom dia. Tainá, Fabrício. Sejam muitíssimo bem-vindos, Marcela. Olha, a Eoda, Gabriel, bom dia. Hoje eu queria conversar com vocês. Bom dia, Aline. Queria conversar com vocês. A gente já falou algumas vezes aqui. Bom dia, meu querido amigo. Leandro tá quase recebendo a Julinha, que é a filhota dele. Deve estar ansioso aí, hein, ô Leandro? Manda um beijão pra Mari. Patrícia, bom dia. Ana, Daisy, sejam muitíssimo bem-vindos. A gente, ao longo da quarentena, né, sempre tem escolhido um dos temas sobre administração, gestão de consultório pra gente estar aqui conversando. Então, a gente tem falado muito sobre marketing, que tem relação direta, né, com os nossos bons resultados. A gente tem falado muitas vezes sobre a parte financeira do consultório também. E um terceiro pé, né, desse tripé, é o treinamento de secretária, que volta e meia a gente fala que é alguma coisa, dá alguma pinceladinha. E eu trouxe hoje alguns temas também pra gente estar falando. Então, a gente vai abordar hoje um pouquinho mais sobre a parte do treinamento das secretárias. Então eu vou falando algumas coisas e vocês fiquem super à vontade pra tá deixando dúvidas, tá deixando relatos das coisas que acontecem na rotina de vocês e que possam servir de experiência para outros colegas também. Então isso daqui, como eu sempre falo, é uma troca. Eu tô aqui pra falar bastante, mas também pra ouvir. Então quem tiver algum comentário a fazer, alguma pontuação, pode colocar nos comentários que eu adoro. Bom, por muito tempo, gente, eu acho que todos nós a maioria de nós deve ter passado por isso, né? Por muito tempo, a gente, pelo menos eu, busquei uma secretária que eu imaginava que, por inocência mesmo, né, que a secretária ia vir perfeita. Eu tinha na minha mente como eu queria a secretária, os pontos que eu achava de qualidade numa profissional, e achava que eu ia abrir inscrição, né? Abrir seleção de secretárias, eu ia receber um currículo com essa profissional maravilhosa e pronto, meus problemas estariam resolvidos e o meu trabalho pararia por aí, na captação e na contratação dessa profissional. E por algum tempo eu fiquei acreditando nisso. Então passaram algumas secretárias pelo meu consultório, umas mais ou menos, outras muito ruins. Deixa eu ver a Andréia aqui. A minha filha pequena está ficando com ciúmes de você. Traz ela para assistir a live também, Andréia. Diz que, enfim, que é Rapunzel, que tá contando uma historinha e traz ela para participar. Eu falo de Rapunzel porque eu tinha uma staff na residência, só abrindo um parêntese, que uma vez ela falou comigo, staff fogo, né? Poxa, Clara, aniversário da minha filha, você não Maria vestida de Rapunzel com esse cabelão, não? A gente faz uma trança. Eu falei, você deve estar brincando comigo. Você só pode estar de brincadeira. Eu acho que tava mesmo. Mas dando continuidade. Então eu fiquei com secretárias muito limitadas por muito tempo. E o giro de secretária era alto, era sempre muito cansativo. Ter essa troca, porque aí você tem que passar as instruções do consultório todas de novo. Você acaba não tendo um vínculo muito até afetivo e de confiança em alguém. Até que eu comecei, claro, a estudar essa parte de gestão, a me envolver com essa parte de organização de consultório, de ser uma empreendedora mesmo, do ponto de vista de negócio. E eu vi a importância da gente treinar o nosso funcionário. E aí, nesse momento, quando eu comecei a ter essa consciência, eu vi que a responsabilidade por todos os bons resultados ou pelos péssimos resultados que as minhas anteriores secretárias tinham, a responsabilidade era minha. Porque eu não treinava, eu não monitorizava, eu não acompanhava, né? Não monitorizava essas ações para ver se estava precisando corrigir alguma coisa, se estaria precisando retreinar em algumas outras coisas. Então, no momento que isso ficou bem claro para mim, que eu assumi essa responsabilidade, a partir daí eu consegui construir uma equipe.
Porque é muito simples, gente. No momento que você sabe o que você quer daquele funcionário, e aí você tem que ter essa clareza. Então você tem que saber como você quer que essa funcionária atenda o telefone, como que você quer que ela se porte, como que você quer que ela fale com o seu paciente quando ele chega no consultório. Isso tudo a gente não pode deixar correr solto. A gente tem que criar as nossas expectativas para isso como gestores. Então, olha, eu quero que você se porte desta forma no consultório. Então isso envolve o seu traje, o seu cabelo, a forma que você fala, tudo isso é escolhido por você. Além disso, eu quero que você fale ao telefone desta forma, com esse tom de voz. Isso tudo tem que ser treinado. Então, eu acho que a primeira coisa se você não tem aí o seu funcionário dos sonhos, de repente você está diante de um funcionário que tem boa intenção, que tem boa vontade de aprender. E isso eu acho que é a coisa mais importante, inclusive na hora de contratar o funcionário tem que ter vontade de aprender. Eu falo isso com toda certeza. A gente não nasceu sabendo ser médicos e todos nós aqui somos médicos, a maioria de nós. Então a gente aprende e desenvolve capacidades no momento que a gente tem amor por aquilo, que a gente tem interesse em aprender mais. Então a primeira coisa, identifique se o seu funcionário, se ele tem essa sede de aprender, se ele está aberto a ser treinado. Infelizmente tem pessoas que não têm esse gesto de humildade, né? São contratados por um serviço, estão ali dentro de um consultório, mas não querem, são muito fechados para o aprendizado. Acham que porque já trabalharam em vários serviços antes, em outros consultórios, não tem nada mais para aprender. Então você tem que saber diante de qual profissional que você está lidando, se você já tem um funcionário, né? Senão, a regra número 1, contratar alguém que tenha boa vontade, tá? Que queira aprender. Não precisa ser alguém que tenha experiência. Nem sempre ter experiência é uma boa. Porque se a pessoa tem experiência, mas é cheia de vícios, se ela vai carregar esses vícios para o seu trabalho, vícios que eu falo de realmente, já atende o paciente de uma forma, acha que essa é a certa, só que tem vários erros e não está disposta a modificar. Então, nesse caso, ter experiência não é bacana. Então, acho que o primeiro é identificar esse perfil do seu funcionário, né? E em segundo, é você saber como você quer as coisas no seu consultório. E você pode escolher tudo, gente. Você pode escolher a roupa que o seu funcionário vai usar, o penteado, se ele vai usar algum brinco ou algum cordão, se ele vai usar algum acessório. Você pode escolher se vai usar ou não maquiagem, o tipo de sapato, tudo isso que a gente fala que é o figurino, né? Tem um livro que eu quero um dia trazer aqui pra gente conversar, fazer um dia só sobre ele, que é aquele livro O Jeito Disney de Encantar os Pacientes. Eu não sei se vocês já conhecem esse livro, se já leram. Acho que vale a pena depois a gente fazer uma live só sobre isso, é bem legal. E aí ele fala, né? Ele distribui o figurino desse elenco, ele fala que o nosso espaço de trabalho é como que uma grande peça de teatro. Então você tem o figurino, você tem o elenco, você tem as falas. E realmente a gente tem que pensar nisso tudo como gestor. Deixa eu ver, Stephanie, como você acha que devemos começar a bonificar as secretárias? Stephanie, eu vou te falar o que eu fiz na minha prática e que funcionou muito. Eu bonifico em relação ao faturamento mensal. Então, no final do mês, baseado no quanto a gente produziu naquele mês, ela vai receber uma bonificação, uma porcentagem sobre esse total. Não é sobre o lucro, não é sobre a lucratividade, é sobre o faturamento mesmo que ela recebe. E aí você tem que conversar com ela antes, informar que isso vai acontecer. Então isso quer dizer, explicar para ela mesma, olha, meu interesse é que a partir de agora as coisas melhorando para mim, melhorem para você também, que a gente cresça nesse projeto juntas. Então eu quero um envolvimento maior da sua parte e não quero isso de graça, eu quero te recompensar, te dar uma bonificação por estar, claro, fazendo o seu trabalho, mas quanto melhor você fizer o seu trabalho, mais você vai ser bonificado. Então, se você tiver alguma dúvida mais específica, você pergunta. Clara, você faz um contrato para bonificação? Não, Camila, não faço, tá? O pagamento é feito, eu adiciono na carteira, como um extra da carteira, aviso para o contador qual foi, né, a bonificação daquele mês e não faço contrato não, tá? Antes de eu fazer bonificação, eu fiz uma vez uma coisa muito legal, gente, porque assim,
Quando a gente fala, né, em ter uma boa equipe motivada, só pra eu também não fugir da meada, assim, do raciocínio inicial que eu tinha criado. A gente tem que oferecer esse tratamento, né, esse treinamento, que é o nosso suporte, que é a gente orientar pra pessoa, tá? O que a gente espera dela, tá? E aí, uma vez que você orienta, que você oferece treinamento e acompanha o desenvolvimento desse profissional, ele ser retribuído por isso, ele ser gratificado por isso é muito legal também. Porque isso eu não falo nem dinheiro, não. Ser reconhecido, ser elogiado, você fazer essa monitorização e falar, poxa, olha, melhorou muito da semana passada pra essa. Nossa, você tá atendendo o telefone exatamente como a gente treinou, tá bacana. Você dá esse feedback positivo também, ajuda muito a pessoa que gosta de ser motivada, que tem essa personalidade de querer aprender mais. Uma coisa está vinculada com a outra. Se você tem um profissional no seu consultório que gosta de desafios, que tá ali querendo realmente fazer parte da equipe e contribuir para os resultados, provavelmente uma pessoa que gosta de ser elogiada, que gosta de desempenhar bem uma função e ser reconhecida por isso. Então, seja também essa pessoa. Não seja só a pessoa que cobra, seja aquela pessoa que agradece, que elogia, também tenha essa retribuição com o seu funcionário, tá? Acho que Deixa a Marcela tá começando a escrever aqui. Paga imposto sobre a bonificação? Sim, Stephanie. No momento que você coloca em carteira, você paga a bonificação. Você pode pagar como um extra. Isso não é pode no futuro ser um problema para você, porque no momento que você paga um extra todo mês pro teu funcionário, ele pode depois, se isso não for declarado em carteira, ele não vai ter direito sobre isso que ele tá recebendo extra, né? Então tem que ser combinado isso com o funcionário antes, tá? Se você não colocar em carteira, isso pode no futuro ser um problema para você. Então quando eu falo em colocar em carteira, eu falo porque é a melhor opção. Mas você pode não optar por essa opção nesse momento e ainda assim bonificar a sua secretária, tá? Deixa eu ver a Marcela aqui. Acha que uma secretária geniosa, mais competente, atrapalha? Ai, Marcela, eu acho que é tão difícil, sabia? Se ela for muito competente, você vai ter que pesar isso na balança e até pesar o que é importante pra você. Porque tem personalidades diferentes. Pode ser que a minha tolerância em relação a gene forte seja menor do que a sua. Pode ser que a tua, mesmo sendo muito geniosa, ela é tão competente que isso compensa e que você acha que vale isso. Vai ter que colocar numa balança, tá? Eu tenho dificuldade em lidar com... Assim, depende do gênio, entendeu? Se é uma pessoa geniosa que chega a ser arrogante por não aceitar a tua opinião, ela pode ser geniosa, mas ela tem que entender que existe hierarquia. Então depende desse gênio forte aí, tá? Porque ela não pode esquecer que a hierarquia vem de você. E não é, gente, arrogância, não é nada disso. Você tem que ser o ponto de referência, você tem que ser o líder da sua equipe. Por isso que Voltou. Essa pessoa, entendeu? Ela tem que te respeitar como um líder. Então, se é uma geniosa que aceita ser treinada, aceita ser lapidada, porque não quer dizer que a funcionária tem 20 anos de experiência. Travou e voltou, né, gente? Essa internet naturalmente é ruim. Pelo menos eu tive que ir pra loja da minha irmã pra fazer as lives e funcionou, não travou uma vez. Aí é que eu tô aqui agora no Rio de Janeiro, que a sinal é bem melhor, tô no Wi-Fi, tava, e não funcionou bem, enfim. Deixa eu ir pra próxima pergunta. Verdade. A Luciana tá falando, Luciana tá falando que muito competente e esperta, muitas vezes é esperta pra te tapear. Exatamente, a gente tem que reconhecer. E, gente, é muito difícil você reconhecer um profissional. A gente fala, né, que você só conhece uma pessoa quando um problema acontece, um desafio, a gente enfrenta um desafio. Então, é difícil você confiar cegamente num profissional. Eu, assim, falo lá no consultório que se eu algum dia tiver uma decepção com as minhas atuais secretárias, eu vou cair do cavalo, assim, absurdamente. Porque eu chego a confiar, assim, eu sei que não é o certo, tá? Mas eu confio nelas quase de olhos fechados. E eu não gostaria de ter essa confiança, ter criado esse grau de confiança tão grande, porque eu acho que a gente pode ficar um pouco cego, né?
mas não fizeram nunca nada para perder isso, pelo contrário, assim, trabalham em equipe real. Eu vejo envolvimento até agora na crise, sabe, na quarentena, estão sempre muito empenhadas em ajudar, em participar mesmo à distância. Então, eu considero elas muito espertas, mas eu positivamente. Então, é difícil, né, a gente interpretar a personalidade de uma pessoa, mas eu acho que a primeira coisa é ela ter humildade de aprender, ela saber ouvir. Porque você é o líder dela, então você não quer que ela também te veja como um chefe também, você não quer que você seja uma pessoa arrogante, prepotente, que sabe tudo. Acho que muitas vezes ouvir o seu funcionário que tá ali na porta de entrada, a opinião dele, o que ele acha a respeito daquilo, ele faz parte do sistema, ele faz parte da equipe, então dê voz pra ele também, isso é muito importante. Mas numa relação democrática, de consultório, que você vai ouvir, que você vai participar esse funcionário, infelizmente, nessa democracia, a sua voz tem que ser a última. Não adianta também você dar muita voz para o seu funcionário se isso vai de encontro a tudo que você quer, a tudo que você planejou. Vocês têm que tentar entrar aí num equilíbrio se isso for possível, tá? A Simone falando, eu já tive uma secretária extremamente competente, mas super geniosa, que atrapalhava todo o grupo. Então, essa questão, né, Simone? Cada caso vai ter um gênio aí, não existe muito geniosa, é geniosa ou não, né? Existem graus de pessoas com gênio forte. Então, o que a Marcela vai tentar identificar aí é saber se, a minha é ótima, mas nunca aceita que errou. É bom ela começar a vestir a sandalinha da humildade. E sabe qual é uma forma ótima, Marcela, da pessoa identificar que errou? Criando protocolo. Então, você cria protocolo para tudo. Protocolo, eu já falei isso daqui. Nossa live 1, inclusive, foi sobre elaboração de protocolo. No material de apoio, eu enviei um documentinho com o que basicamente tem que ter em protocolo. Por quê? Faz um protocolo de atendimento telefônico. O que você quer que aconteça no atendimento telefônico? Como que você quer que seja a abordagem? Explica tudo. E se puder, ainda faz um checklist. Checklist é ótimo para essas pessoas que não aceitam que erraram. Por quê? Você vai criar um checklist para aquela atividade, e aí pode ser qualquer atividade, tá? Pode ser desde a organização do consultório, que a pessoa tem que ticar tudo que ela fez no dia, até etapas mesmo de um atendimento telefônico. Se ela pegou o nome, se ela pegou o número de telefone, se ela falou o nome do paciente 3 vezes, pelo menos, você pode criar um checklist desse. E ela vai ter que fazer a atividade e tá checando as coisas que são importantes para você. Diante de um checklist, não tem assim, é um dos melhores verificadores se uma ação está sendo feita adequadamente ou não. E serve para você depois acompanhar, para ver se teu funcionário está seguindo aquilo que você orientou ou não. De repente é uma boa oportunidade para você, para que ela entenda o que você quer e o que ela não está fazendo. Porque realmente a pessoa tem que aceitar que erra, né, gente? Travou, né, Andréia? Mas acho que agora voltou normal, né? A Ju falando, demitiu a minha secretária agora na quarentena. Mas você já vinha tendo problemas com ela, Ju? Ou você resolveu demitir por conta da crise mesmo? Provavelmente já estava tendo algum problema, né? Mas se tiver, divide aí com a gente. Conta pra gente. Não precisa entrar em detalhes, é óbvio. Mas só... Travou aqui, travou. Mas acho que voltou, hein? Não aceitava... tá falando, já falou. Não aceitava críticas, não aprendia... Travando muito, travando aqui também, travando. Voltou, né, gente? A travação toda? Passou dessa fase ruim? Fala aí pra mim. A Marcela, acho que você disse tudo. Tem que aceitar ser treinada, porque infelizmente tem gente que não aceita. E eu acho que tudo que a gente... Depende de como a gente fala também. Então, assim, quando contrata uma secretária, quando você está diante, no seu caso, é uma secretária que já é sua, né? Olha, o fato de você ser uma pessoa experiente, você já ter anos como recepcionista, isso é excelente, isso te torna uma pessoa mais experiente no termo de lidar com pessoas. Só que cada lugar que a gente trabalha, existem políticas de posicionamento, de posturas, e aqui existe uma política que eu gostaria que você seguisse, porque isso acontece em todas as empresas. Então, não sendo aqui ou sendo em outro lugar, você vai precisar seguir regras. E as regras do consultório são essa. Por isso que eu falei que a primeira coisa é ter uma pessoa disposta a aprender. E a segunda é você saber o que você quer. Porque você tem que passar essa segurança também pro seu funcionário. Que você sabe o que você quer. E que é dessa forma que você quer. Tá? A Andréia, fez bem, Juliana. A quarentena foi uma boa hora para isso. Exato. Uma hora de reciclagem, né? Assim,
As minhas secretárias, eu não questionei em momento nenhum demiti-las, porque eu não quero perder elas, enfim, a parceria que a gente tem é uma coisa muito bacana. Mas eu tenho certeza que se tivesse algum problema, seria uma boa oportunidade de, olha, pela crise, aquelas coisas que a gente justifica aí, que não são mentiras, né? A Mariana, uma secretária da empresa de um primo, desviou o dinheiro do setor de viagens por 2 anos e roubou 2 milhões de reais. Chocada, Mariana. Loucura, gente. Como que... Meu Deus. Provavelmente foi presa, né? Se tem como provar que ela roubou, foi presa, porque... E ficou rica, né? Rica e presa. A Marcela, a minha é competente, mas resistente até em usar o uniforme. Marcela... Aí você está chegando num ponto, a Isabelle ali, demite Marcela. Aí você está chegando num ponto que, lembra que eu falei lá no início? Equilibra. Equilibra porque tem um livro que eu já falei aqui com vocês, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse daqui. Esse livro é muito legal. Não tenha medo de ser chefe, tá? É um livro bem bacana. A gente pode também combinar nessa quarentena, não sei o que vocês acham, de alguns dias aleatórios aí, a gente escolher alguns livros que eu tenha lido, óbvio, né? Pra gente vir aqui discutir. E aí colocar como tema da live. O tema da live vai ser o livro... Deixa eu pegar aqui. O jeito Disney de encantar clientes. Aí no outro, passou uns dias, a gente faz sobre não tenha medo de ser chefe. Enfim, o que ele fala, né? O que você aprende com esse livro? Que tem um momento que, assim, você vai treinar muito seu funcionário, é seu papel você treinar, você dar todo o suporte... de conhecimento mesmo que você puder para o teu funcionário. E você espera dele uma resposta quanto a isso, né? Você espera que ele desempenhe melhor as funções, que ele execute melhor aquilo que você está treinando. Se chegar a um ponto que você está vendo que está demandando muita energia, treinar, fazer reunião, cobrar, exigir, e essa pessoa não está respondendo aquilo que você está puxando, você tem 2 opções. Ou você insiste em treinar essa pessoa se você acha que vale, ou você dispensa. Porque você não precisa carregar um funcionário que não está disposto a te ajudar. Você quer um parceiro, cara. Você quer alguém que realmente não é clichê, que vista a camisa do consultório, que se envolva, que faça parte daquilo. Então, eu acho que tá, de repente, no momento de você ver se tem espaço para ela se enquadrar, Marcela. Porque, do contrário... E não adianta também ameaçar, tipo, olha só, se você a partir de hoje não usar como tem que ser, eu vou te demitir, porque aí fica um ambiente de medo, né? A pessoa tá fazendo porque tá sendo ameaçada, e aí pode até gerar uma coisa negativa com ela em relação a você. Então tenta, de repente, uma última chance, assim, de explicar pra ela a importância, que o mercado tá exigindo cada vez mais, e que por conta disso você quer oferecer uma padronização melhor para os seus pacientes, porque o mercado inteiro está acompanhando isso. Do contrário, vocês vão ficar muito ultrapassadas, os pacientes podem não ver o serviço de vocês com tanta excelência assim. Isso se você achar que vale, tá, Marcela? Se não achar, minha filha, infelizmente... Eu já tive muita pena de demitir funcionário. Eu lembro que a primeira vez que eu precisei demitir uma secretária, eu falei, Cláudio, vai lá pra mim. Você já teve vários funcionários, Cláudio, filho de comerciante, já lidou com um monte de funcionário. Falei, vai lá, faz por mim, tu não me ama? Então, aquela bem apelativa, por favor, vai lá. Aí ele falou, não. Você tem que desempenhar, você tem que desenvolver. Você tem dificuldade nisso? Então eu queria que você tivesse várias funcionárias para ter que demitir, para você ter treinamento disso. Você tem que se posicionar, é você que lida com ela, é você que não tá satisfeita. Claro, ela não é uma boa funcionária, você não tá demitindo de birra, mas é você quem tem que falar isso pra ela. E, gente, é treinamento mesmo. E aí você vê que você dispensa uma. Cara, você abre... Antes da quarentena, eu abri inscrição, né? Pra recebimento de currículo, que eu tava precisando fazer contratação. Gente, sem brincadeira, eu acho que eu recebi uns 30 currículos. Eu não tô brincando. É óbvio que a gente suspendeu temporariamente essas contratações, né? A gente vai, depois da quarentena, retomar isso. Mas você vê que você dispensa você recebe 30 currículos, 40 currículos. Então você vê que tem muita gente querendo essa vaga, tem muita gente que está disposto a te ajudar. Então não fique com medo de trocar um funcionário, tá? A Isabelle falando, ela não aceita nada nunca. A Maria Elisa, você deixa suas funcionárias fazerem toda a parte financeira da sua clínica? Elas sabem o seu ganho no mês, têm dificuldades em deixar essa parte com elas. Eu deixo sim, Maria Elisa, mas eu acho que, vamos lá, eu tenho
Nem todo mundo faz tudo. Vê se você entende isso. A gente tem, eu não sei o tamanho da equipe, vamos dizer que você tenha uma secretária. Se você tem uma secretária, você tem que ter um braço direito no seu consultório. Essa pessoa, ela tem que ser essa pessoa. Ela tem que ser a pessoa que você confia pra caramba, que você entregaria as suas coisas pessoais pra ela resolver. Porque é isso que você espera de uma pessoa que tá ali cuidando do seu negócio. E a secretária, ela tem esse papel, gente. A aula 1 que eu dou no curso de secretária é sobre a importância da secretária. Porque muitas vezes a gente mesmo, acho que com medo de explicar para a pessoa o tanto que ela é importante, a gente esquece de falar isso para nossa secretária. E elas têm uma importância muito grande. Então, eu não vejo, assim, se você tem essa uma tem que ser o seu braço direito. Se você tem várias secretárias, se você tem várias clínicas, existem estruturas diferentes de colegas que acompanham por aqui. Se você tem mais de uma, delega para uma fazer a parte financeira. Escolha uma para ser o seu braço direito nesse aspecto financeiro, entendeu? E não tem como elas não ficarem... Quem lida com recebimento, com fechamento de caixa, tenha noção, né, de quanto você tá aí tendo de lucro. E muitas vezes a impressão que elas têm é maior do que na verdade é o nosso lucro. Por isso que é importante participar. Algumas pessoas que estão relacionadas com essa parte de recebimento, de pagamento de boleto, pagamento não, porque quem faz o pagamento sou eu lá na clínica, elas fazem a organização dos boletos, o pagamento sou eu, mas elas têm noção total. Então, a pessoa que está ali cuidando dos recebimentos, ela fecha o caixa, ela recebe o cheque se você receber cheque, ela sabe quantos boletos tem nesse mês, ela tem um pouco de noção do faturamento e da lucratividade. Só que muitas vezes, como eu falei, ela acha que você lucra até mais do que você lucra. Por quê? Muitas vezes ela esquece daquele custo fixo, que é anual, que são as anuidades dos conselhos, o IPTU do consultório, ou da clínica, ou da casa que você tem, que você atende. Então tem alguns custos que não estão ali mensalmente e que essa pessoa pode não perceber que isso é um custo e achar que o seu lucro é até maior do que na verdade é. Então eu acho importantíssimo o teu funcionário que lida com isso ter a consciência da realidade. Por quê? Se você bonifica o seu funcionário, ele está satisfeito de você estar ganhando mais. Ele entende que melhorou para um, melhorou para todos. E é claro que você, como a empreendedora da coisa, a médica, vai melhorar um pouco mais para você. É óbvio que a porcentagem não vai ser a mesma, mas melhorou para os dois, tá? E nesse momento, o teu funcionário é importante que ele se envolva, que ele saiba que um mês tá bom, que um mês tá ruim, que na crise você pode estar passando uma dificuldade também, porque você tem um compromisso em manter umas contas pagas e que não tá entrando. Então eu acho que se você tá diante de um bom funcionário, um funcionário que você pode contar, eu acho que é importante sim você dividir essa parte financeira com ele. E de repente não vai ser de uma hora para outra, você vai delegando para ele algumas funções, alguns cuidados e vendo que a pessoa está executando conforme você está esperando, você consegue dar uma atividade a mais, você consegue ir avançando, né, as exigências para esse funcionário. Deixa eu ver. Ela vai saber de qualquer... exatamente. Ela vai saber de uma forma ou outra. Então é melhor que ela saiba por você, porque você vai estar conseguindo sinalizar outras coisas de gastos que você tem que muitas vezes passam despercebidos, tá? Então, por exemplo, a minha funcionária que lida com essa parte financeira, que negocia com o paciente, o que acontece? Ela tem noção do meu lucro por procedimento. Quando eu defino o preço lá dos meus produtos, dos meus serviços, ela sabe o quanto que aquele tratamento me gera de lucro. Por quê? Gente, o lucro é muito menor do que o que a gente recebe no consultório. E muitas vezes fica a impressão, você recebe R$1.000 e poucos por um tratamento. Caramba, como que a doutora ganha nesse tratamento, né? Se ela fizer 10 por mês, é isso vezes 10, caramba. É importante o teu funcionário ter a noção de margem de lucro, do quanto que aquilo tudo gera imposto. Então eu acho que fica muito mais alinhado esse funcionário participando mesmo quando ele tem essas noções, tá? A Mariana falando que não é tão incomum secretária de médico roubar, né? Infelizmente, Mariana, e isso muitas vezes por uma falta de organização nossa. Então, quanto mais, eu tô falando assim, confiar no secretário sem deixar o negócio a porteira aberta também. É você confiar monitorizando.
entendeu? Você não pode não controlar. Você tá ali liderando, você tem que estar olhando aquilo de cima, olhando aquilo de uma forma de cima que eu falo, não em superioridade, mas de forma mais ampla, né? Você tem que estar olhando tudo o que está acontecendo no seu consultório, vendo acontecer e ajustando o que for preciso. Então, não é entregar na mão do teu secretário e não tomar ciência do que está acontecendo, não. É você entender, por que esse mês teve mais gasto do que o mês passado? O que aconteceu? O que tá havendo? Qual conta que foi maior, fixa, para justificar um aumento tão grande? A gente comprou algum produto? Por que lucrou menos? Você tem que ter essa consciência, tá? Protocolo é tudo mesmo. Marcela. E por isso que foi o número 1 da quarentena que a gente conversou aqui. Porque eu acho que vale fazer de tudo. Porque isso deixa muito claro o que você quer. E, gente, muitas vezes o funcionário... Ou ele se faz de bobo algumas vezes, ok. Mas muitas vezes a pessoa não faz porque ela não sabe exatamente como você quer. Por muito tempo eu errei nisso. Eu falava, a pessoa também não sabe atender um telefone. Cara, não sabe. E por que você não vai lá e ensina? No momento que eu vesti essa sandalinha assim da consciência que o papel, a obrigação era minha, as coisas melhoraram muito. E outra dica, sempre que você puder, crie o hábito. Isso aqui também fala no livro. Ele fala, faça reuniões curtinhas com uma frequência grande. Então isso significa, faz uma reunião toda semana. Toda segunda-feira, na hora do almoço, assim que você chega no consultório, você vai chegar 20 minutinhos antes no consultório, você vai fazer uma micro reunião de 15, 20 minutos. Você vai criar esse hábito de fazer reunião mensal para quê? Dizer como você espera que seja a semana, quais são as metas daquela semana, como que foi a semana anterior em relação ao que vocês tinham traçado na segunda-feira anterior. Delega algumas funções. Olha, fulano, essa semana a gente está em início de mês, a gente tem tais e tais desafios essa semana. A gente precisa resolver, a pintura da tal sala que a gente quer que faça. Então coloca aí que isso é uma coisa que não pode sair da semana sem que a gente tenha resolvido. Você pode ajustar. E nesse momento que você cria essa rotina, esse hábito de estar acompanhando, de estar treinando, pode ser que essa sua funcionária que tenha dificuldade de ouvir, de aceitar, que isso se torne uma coisa tão rotineira para vocês que fique mais fácil de você lidar com essa funcionária, tá? Então, se você, Marcela, acha que essa funcionária tem mais qualidade do que esse problema aí, né, desse defeito de não ouvir muito bem, tenta criar essas pequenas reuniõezinhas semanais, porque isso pode fazer com que ela comece a ouvir um pouco mais, tá? Ficar sempre atenta, a Isabelle tá reforçando aqui, claro. Chamar a paciente pelo nome é essencial. É o mínimo, gente. É o mínimo que a gente pode fazer pelo nosso paciente, chamar ele pelo nome, né? Tem várias coisas assim, desde a forma como você chega no consultório do seu paciente e a funcionária tá olhando pro computador. Gente, olha no olho. Quando a gente fala num atendimento excepcional, em fidelizar a paciente, gente, isso passa muito pela nossa secretária, tá? Ao menos que eu tenho uma situação que a minha irmã teve trombose, embolia pulmonar, super jovem, tá super bem, isso foi há anos atrás. Minha mãe já teve vários episódios de embolia, 3 episódios, então são muitos. E a gente levou elas para investigarem com uma médica, hematologista, super conhecida aqui do Rio, super bem indicada. Cara, elas voltaram assim, e elas se envolvem muito com essa questão lá do consultório, elas gostam muito de participar dessas lembrancinhas, então elas sabem que a gente está sempre envolvido nisso, né? Então a referência delas de atendimento, de cuidado, é um pouco nivelada pro alto, vamos dizer assim. Elas voltaram chocadas. A minha irmã falou, Clara, parecia que assim, a gente estava indo num atendimento de fundo de quintal. A secretária não olhou para nossa cara, foi grosseira, ríspida, deixou a gente esperando 40 minutos, não deu a menor satisfação. Enfim, a experiência delas foi muito ruim com essa... Não com a médica, né? A médica era sensacional. Acabou que tinha casa lá perto da minha cidade, então elas super trocaram... foi ótima a relação com a médica, mas até entrar no consultório médico foi muito ruim. Foi uma experiência muito negativa. Então, nesse caso em especial, minha irmã, se precisar voltar lá, precisou inclusive, voltou. Por quê? É uma super especialista, foi super recomendada, não tem tantas assim no Rio de Janeiro, é uma coisa muito mais de saúde mesmo, enfim. Quando a gente está falando, por exemplo, da nossa área que é estética, quem trabalha com medicina estética, cara, você sabe, tem você e na tua rua devem ter 5.
Na tua cidade, então, devem ter aí 200, 500, dependendo da cidade. Então, vamos lá. Vestir, realmente eu brinco, né? Vestir a sandalinha da humildade de que a gente não é o último pacote, o biscoito do pacote, sabe? A gente tá ali precisando conquistar diariamente o nosso paciente, porque senão ele fecha a porta do seu consultório e não volta mais. Ele procura um outro que vai atender ele com mais carinho, com mais atenção. E a nossa funcionária tem papel direto nisso, gente. Eu falo aqui, já falei algumas vezes, a nossa funcionária, para pra pensar, ela tem contato com o paciente 3 vezes até que a gente olhe no olhinho do paciente. Então, a funcionária faz marcação do paciente, tá? Ela faz confirmação desse paciente e ela faz recepção desse paciente no consultório. Se algum problema acontecer nessas 3 primeiras oportunidades, esse paciente pode não chegar até você e você nem ficar sabendo que alguma coisa de errado aconteceu. Então, essa funcionária tem que ter a consciência, tá? E no momento, gente, por isso que é tudo muito atrelado, né? No momento que ela recebe uma bonificação pelo rendimento do consultório, tá? Pelo faturamento, na verdade, do teu consultório, para ela faz muita diferença aquele paciente voltar ou aquele paciente nunca mais voltar. Então, eu acho que é uma forma grandíssima de estimular esse funcionário a trabalhar com mais empenho, tá? A Luciana falando, acho importante elas saberem o que paga de conta, pois elas pensam que o dinheiro é só extra. Exato, Lu. E é interessante também, se ela negocia com os pacientes, se ela passa os valores, uma coisa fundamental para a gente resistir em manter o nosso preço é a gente ter confiança no preço que a gente estipulou. Então, no momento que você tem certeza que você colocou um preço justo, que você não está superfaturando, pelo contrário, que 60% daquele valor é destinado para os custos, para as despesas, você tem essa segurança, você fica muito mais tranquilo em negar um desconto que o paciente pede, em negar uma condição de pagamento que está fora do que você previu. E para sua secretária, se ela passa os valores, se ela negocia com o seu paciente, ela ter essa consciência ajuda muito a aceitar que ela não pode dar um desconto, porque ela também fica numa situação difícil, né? Poxa, o paciente sempre pede desconto e eu não posso dar. Se ela entende que muito daquele dinheiro é para pagar contas e que pouco daquilo sobra para reinvestir no consultório, para pagar o salário até do médico mesmo, né? O lucro que você quer ter, enfim, fica mais fácil dela se envolver com essa parte de negociação. Então, principalmente se a sua secretária negocia com o teu paciente, é importante que ela saiba qual a tua margem de lucro, quanto que aquele paciente te custa, no geral, para realmente ser realizado, tá? A Marcela, pedi para ela tirar foto comigo para o Instagram, tipo foto de equipe, mas ela não quis. Mas acho que isso é normal. Tem gente que é mais reservado. Marcela, eu acho que tá faltando aí um toque de, um toque de radicalidade, sabe? Olha só, é importante que as pessoas conheçam quem é a minha secretária, quem tá trabalhando na equipe. A pessoa tem que ter a consciência que ela tem opção. Ou ela se enquadra, ou ela não se enquadra. Eu tenho uma super amiga, eu falei com ela agora não, esse dia no telefone e tal, ela me falou que a funcionária doméstica dela, que ela, por conta da quarentena, né, deu uma folga aí de 10 dias, depois ela resolveu dar férias, né, natural, deu férias pra ela. E aí mandou avisando, olha, você entra de férias, assim, esse assado, que a criatura teve a coragem de falar com ela, olha, não, minhas férias vão ser em dezembro. Aí a minha amiga falou, olha só, como mensagem anterior, você está de férias de tal dia a tal dia, querendo ou não. E se não quiser, que bom, agora cumpriu as férias, senão vai ser demitida. Não tem muito o que escolher, sabe? Não é uma coisa negociável. Existem coisas que não são negociáveis. A gente tem que ter essa consciência, sabe? No nosso consultório. Tem alguma coisa que é muito ruim pra pessoa e você pode não colocar isso como uma obrigação? Você pode ser flexível? Se existir essa situação, seja flexível, tá? Uma paciente, minha funcionária é super dedicada. Tem um feriado que ela quer emendar, a gente não vai trabalhar, ou então quer sair um dia mais cedo. Cara, vai ser feliz. Eu quero que a minha funcionária seja muito feliz, seja muito próspera, conquiste tudo que ela quer, pra que ela venha trabalhar feliz também, sabe? Então tem coisas que você pode ceder. Cara, tem coisas que não. Se o uniforme pra você é uma coisa importante, não é negociável. Tem que usar uniforme.
E não é usar uniforme por usar não, tá? É usar o uniforme limpo, passado, sem manchinha, sem amassado. É usar o uniforme. Ah, você quer que a pessoa trabalhe com o cabelo preso? Cara, não tem discussão. No exército, quem entra pro exército pode escolher ir com o cabelo solto? Ir com o cabelo desgrenhado? Ir com a roupa que não é a do dia? Não pode. Então a pessoa tem que entender que aquilo ali é um emprego, que ela tem que ter a mesma seriedade que ela teria com qualquer um outro. E assim, fiquei nervosa porque tem funcionário que me irrita. Desculpa. Juliana, como já estava com ela há muito tempo, ela se achava na garantia. Grande ilusão. Doce ilusão, né, Juliana? Não. Gente, mas é muito difícil achar alguém competente. Concordo, Marcela, concordo. Mas não deixe isso te acomodar nessa funcionária, tá? Eu falo isso experiência própria. Eu tive uma funcionária que, cara, demorou pra eu ver o quanto ela era incompetente, o quanto era difícil fazer com que ela executasse as coisas que eu queria. No momento que eu falei chega, e chega mesmo, porque eu demoro pra dizer chega, gente, mas uma vez que eu digo, eu acho que só Jesus Cristo voltando. Eu tenho essa... não sei se é mais um defeito mesmo. Um defeito por demorar muito pra tomar uma decisão, assim, de vetar alguém da minha vida profissional, mas depois é um defeito por não voltar atrás. Então, quando eu me dei a oportunidade de conhecer outros profissionais, eu vi que é difícil, tá? Mas vale a pena. Porque quando você acha aquela funcionária que se enquadra, você fala, meu Deus, eu procurei você a vida inteira. É quase realmente deu match. Adorei a ideia, ótima ideia, acho ótimo a respeito dos livros. Ah, que legal, adorei falar sobre o livro. Vamos falar então sim. Alê, tempo de treinamento oficial entra dentro das horas de trabalho? Lê, sim. Sim. Entra sim, tá? É o tempo que ela tá... Tanto que você contrata, tem período de experiência. Cara, você já tá ali pagando pela experiência dela. Então, uma vez que... Uma coisa que eu sempre levei pro consultório, gente, mesmo quando... Eu sempre fui medrosa. Mesmo quando eu não tinha, assim, a menor estrutura, quando eu tive minha primeira funcionáriazinha, antes dela entrar no meu consultório, antes de qualquer coisa, ela ia fazer teste admissional, exame admissional com o médico, passava no computador e eu assinava a carteira. Ah, Clara, mas você nem conhece ela. Paciência, para isso que existe período de experiência. Eu sempre levei essa regra muito à risca, porque eu acho que é o primeiro ponto de você ser justo com o teu funcionário, é você respeitar os direitos dele trabalhistas. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer para você mostrar mesmo pro teu funcionário que você tem boa intenção nesse relacionamento, porque é isso que vocês vão ter no momento que você contrata o funcionário, é você fazer tudo certo. Eu sempre fui medrosa, eu falava assim, cara, se ela vem um dia trabalhar e ela sofre um acidente de trabalho, cara, a gente lida com pérfuro cortante, sei lá, ela não vai chegar no consultório e vai mexer na agulha, concordo. Mas não vai limpar o meu descarpacre, concordo. Mas sei lá, eu sempre fui muito medrosa. Então, todas as minhas funcionárias, antes de entrar no meu consultório, foram fazer teste admissional e passaram pelo computador para estar assinando a carteira. Muitas delas não duraram uns 3 meses, tá? Teve uma época aí que, caraca, quando eu precisei colocar minha segunda secretária, a gente penou. A sorte é que eu tinha uma que era muito boa e ela sofreu. Porque foi assim, acho que foram uma sequência de 4 até a gente chegar na funcionária boa e péssimo pra ela, porque ela treinava muita coisa, ela passava, eu falava com ela, olha só. E aí, gente, quando você tem uma secretária boa, você divide o treinamento. Você passa pra ela algumas responsabilidades. Olha, você vai delegar pra fulana isso, isso e isso. E você vai supervisionar. Se tiver algum erro, a responsabilidade é sua, porque é você que tá do lado dela. E você passar isso pra tua secretária que já tenha mais tempo no seu consultório é muito legal também. Porque você tá dando uma responsabilidade a mais pra ela, tá? Clara, acho que dar uma passada nos protocolos seria interessante pra gente que nunca teve isso. Tipo um roteirinho. Então, Juliana, eu ofereci esse material no primeiro dia da live. No primeiro dia da quarentena. Você cadastrou o seu e-mail já? No Eu vou até colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. www.descompliqueseuconsultorio.com.br/quarentena produtiva. Publiquei aqui. Acesse esse link,
Juliana. E coloca nome, e-mail, se você não tem ainda. E daí você vai receber o material de apoio que eu enviei pra todos vocês. Gente, tem muita mensagem que eu não tava vendo. Deixa eu voltar aqui pra dar um gás aqui, porque a gente tá com um pouco... Meu Deus, peraí. Jesus. Assunto que vocês gostaram, hein? Ave Maria. Tá. Agora que eu vi que tem 1 milhão de mensagens. Eu tô aqui falando. Vou tentar dar um gás pra responder vocês. Cadastra nesse link que eu mandei, porque com ele você consegue receber o material de apoio. E na live número 1 tem tipo um roteirinho protocolos para serem seguidos, tá? A Alê falando, juridicamente e contabilmente, sim, olha, entra dentro da hora de trabalho. Contabilmente, sim, porque ela tem que respeitar aqueles horários, você não pode passar. E juridicamente também, porque uma vez que você está treinando ela, você tem que colocar ela como período de experiência. Então tá no tempo de trabalho dela já. A Andréia, se der, avisa uma semana antes, que se der a gente lê também. É difícil mesmo, Marcela. Ótimo, vamos combinar então com o tempo para vocês lerem, caso vocês queiram. A Mariana, é muito frequente secretária antiga ser um pouco resistente ao treinamento, né? Elas acham que sabem fazer porque fazem do mesmo jeito há anos. Exatamente. E aí, por isso que eu falo que pegar alguém experiente é complicado. Pode ser bom ou pode ser ruim. Se ela faz tudo muito certinho, é ótimo. Mas se ela faz algumas coisas como vícios, é muito difícil tirar isso. E quando é personalidade mesmo, é pior ainda. Exatamente. Quem tem uma personalidade fechada para aprender, é difícil colocar dentro da cabeça. A de pele, onde você coloca anúncios para captar secretária? De peles, olha, já achei secretária boa. E foi assim, um achado. Num site chamado Cine, S-I-N-E. É um site que você consegue pegar currículos de diferentes especialidades, diferentes exigências, né? Então eu já achei secretária por lá e foi muito bacana. E hoje em dia eu procuro nesse site também, mas eu acabo divulgando na rede social, eu acabo mandando para pessoas próximas pedindo também indicação, tá? Eu acabo tentando captar currículo do maior número de pessoas possíveis, para ter mais opções, né? Para conseguir fazer uma seleção mais com mais recursos, né? Você tem mais opção para você estar escolhendo. Não escolhendo, né? Selecionando. A Andréia, Mariana, minha secretária é assim, mas vejo que está tentando mudar. Cara, essa pessoa tem um gênio forte, é difícil, mas ela tá tentando, ela vai conseguir. Porque não tem nada nesse mundo que a gente tente e não consiga. Então isso é um ponto ótimo. Se ela tá tentando, Andréia, estimula cada vez mais, fica próximo, faz reunião, motiva positivamente. Motiva positivamente, Motiva a tua secretária, sinaliza o que ela tá fazendo de bom, valoriza os acertos dela, sinaliza o que tá ruim, faz aquelas pequenas reuniõezinhas com uma frequência maior, porque se ela tá tentando, é hora de se juntar, e vale a pena, é hora de se juntar a ela pra realmente permitir que ela transforme, né, pra que ela melhore naquele ponto que você precisa que ela melhore. Qualquer um pode mudar, basta querer. Exatamente, Marcela. A Isabelle, nós também estamos mudando e melhorando sempre, porque elas não podem. Elas têm que ter consciência que isso é evoluir, crescer. Exatamente, exatamente. Quando você abre inscrição para o seu curso, vai dar de novo de secretárias? Marcela, eu vou dar um spoiler. Vamos juntar o de secretária também novamente, tá? Vai ser a última vez, esse é o spoiler máximo, que a gente vai agrupar todos os cursos em um só. É a última vez que a gente vai, na verdade, fazer uma inscrição, 3 inscrições com valor de uma, né? Que é secretária, gestão e secretária, finanças e marketing, tá? Spoiler, parei de falar disso. Camila, tem alguma live que você fala de bonificação? Tem, Camila, tem uma live que a gente falou só sobre isso. Foi essa semana, inclusive. Foi essa semana. A gente falou de bonificação de funcionários e depois a gente falou também de uma outra live sobre repasse para colegas que trabalham no nosso espaço, tá? A Andréia, Marcela, tive uma secretária no Rio que era formada em administração. Ajuda demais. Era um consultório dividido com outros médicos e ela ganhava mais. Mas vale muito a pena tentar alguém que saiba administração. Legal. A questão toda foi o que você já falou, Andréia. Quanto mais formação a sua secretária tenha, maior vai ser o salário dela, tá? Então, isso pode ser um empecilho para quem tá começando, entendeu?
Então, de repente, pegar alguém cru, mas que tenha boa vontade e você saiba como você quer, vai te dar mais trabalho, porque você vai ter que treinar muito mais, né? Essa pessoa que é crua, mas você vai estar investindo menos dinheiro, mas vai estar investindo mais tempo. É um equilíbrio. Você vai ter que identificar na tua situação o que se enquadra melhor. Administração ou contabilidade? Tem sim. A Lia tá falando que, ó, tem sim no YouTube. Ótimo, Lia. Deixa eu ver aqui. Verdade, Andréia, gostei da dica. Difícil é achar. A secretária de uma amiga, quando tinha compromisso, desmarcava os pacientes e apagava as mensagens do WhatsApp. Meu Deus do céu. Gente, tem de tudo. Tem de tudo e a gente tem que ficar atento. Por isso que não adianta só delegar. Não adianta só treinar e, tá pronto. Não, é treinar e acompanhar. O acompanhar também é a chave do sucesso. Porque você vai estar vendo, por que terminou cedo hoje? Por que tem muito menos paciente esse mês do que teve no mês passado? Será que é o quê? É a sazonalidade que a gente espera ou esperava muito mais e foi muito de menos? A Lê falando, já fui roubada. Depois disso, virei uma águia no controle. Todo dia tem reuniãozinha. Caraca, Lê, não sabia disso, hein? Depois divide comigo. Me conta depois, Leandra. A Marcela, eu tô querendo treinar a minha. Aí, se não der certo, adeus. Isso aí. É dar a última chance, gente. Dar a última cartada, sabe? Ou se enquadra ou vaza. Não é muito frio falar isso, não, tá? De pele, onde você coloca anúncio para conseguir secretária? Eu respondi, porque demorou para responder. No seu curso você fornece protocolos de secretárias? Forneço alguns protocolos, Marcela, tá? Alguns protocolos. Eu tenho uma aula de elaboração de protocolos e eu dou alguns protocolos, tá? Ofereço alguns protocolos, mais como exemplo, tá? É claro que são os meus protocolos de forma nua e crua. Eu não acho que seja excelente copiar exatamente, porque pode ter alguma coisa que você precisa adaptar, mas tendo o protocolo nu e cru, né, é só você fazer alguma adaptação, tá? A Andréia, a minha às vezes fala, eu sempre fiz assim, mas já está aceitando. Fiz ela responder várias questões de como ela fala com os pacientes, pediu para assistir aulas de... Isso aí, Mariana. Faça isso mesmo. E se a pessoa se negar, gente, ela tem que ter consciência que ela não é a última opção que você tem. Que o mercado tá cheio de pessoas desempregadas. E que, gente, é o que eu tô falando. Eu posso depois ver quantos e-mails foram e mostrar pra vocês. Em uma semana eu recebi mais de 30 e-mails querendo uma vaga de secretária, tá? Pra receber piso salarial, salário mínimo. Não é pra receber um puta salário não, tá? Então, assim, tem muita gente querendo essa vaga que essa pessoa não tá valorizando. E ela tem que ter essa consciência. Bom dia, por favor, coloca o nome dos livros. Não tenha medo de ser chefe. O jeito Disney de encantar os clientes. Pediu para assistir as aulas da Silvana e estamos fazendo reuniões semanais. Ótimo caminho, Mariana, ótimo. Boa ideia, Mariana. Pesquisa trombofilia antes de engravidar. A Priscila tá falando da embolia, né? Com certeza, Priscila. A Priscila, a minha secretária ganha conforme o faturamento. Como ela me ajuda em algumas coisas, dou uma porcentagem, ela sempre corre atrás de paciente para fazer procedimento. Ela foi a primeira a falar que temos que continuar atendendo. Exatamente. Tá aí a diferença de quem é bonificado e quem não é. Marcela, ela não gosta de ser vista como secretária em público. Aí, meu bem, é um problema sério. Porque é um problema aqui, ó, de aceitação, Marcela. Então, assim, eu não sou psicóloga, não tenho formação, né, em RH pra gente ter essa visão, mas assim, eu já consigo sentir aí um problema maior. Porque se ela tem dificuldade, se ela não tem orgulho daquilo que ela faz, cara, vai ser muito difícil você conseguir extrair alguma coisa muito boa dela. Infelizmente. Andréia, você tira para você algum valor fixo todo mês ou vai de acordo com o faturamento porcentagem? Andréia, é um valor fixo e de 3 ou de 6 meses faz uma retirada maior dependendo daquilo que ficou como lucro do consultório, tá? Marcela, acha que tá difícil pra você, vai procurando outra. Falei a mesma coisa, né? A de pele, fala onde você coloca os anúncios pra secretária. Já respondi, de pele. Cheguei tarde hoje, bom dia. Vai ficar salvo, Fernanda, relaxa. Uma vez me falaram que quando um funcionário tem um problema técnico, é mais fácil de resolver do que quando é comportamental. Se não for técnico de... exatamente. Com certeza o técnico a gente corrige. Comportamental é mais difícil de mudar. Com qual frequência você faz reunião de alinhamento e treinamentos? Essas pequenas reuniões eu faço semanalmente, tá? E aí conforme... pelo menos aí uma vez por mês a gente faz uma reciclagem, tá? Mas geralmente também são reciclagens curtinhas, tá?
Você paga insalubridade para a secretária? Não. A culpa dos funcionários ou prestadores de serviço não fazerem as coisas direito é nossa. Descobri que o cara que faz a campanha do Google há 6 anos estava fazendo tudo errado. Ave Maria. Estou passando por isso. Difícil conseguir acertar na segunda secretária. A gente tem que fiscalizar tudo, né, Mari? Até cansar às vezes. Não responde os meus questionamentos e se recusou a fazer videoconferência. Resultado, tchau. Coloca o nome dos livros. Já mostrei. Foi ótimo levar choque de realidade de que a responsabilidade é nossa. Eu também quero, não vi o link dos protocolos. Tá salvo aqui atrás o link, gente. Olha só. Vamos lá. Onde ficam gravadas as lives anteriores? Perdi a de ontem as primeiras. Fica tudo no YouTube. Os links estão salvos no Linktree, que tem na descrição da biografia aqui do Descomplique. Então tem o link do YouTube, o link do Telegram, tem o link do e-mail da quarentena, tem o link de tudo, tá? Tem mais perguntinhas, só que, gente... Ah, não, dá pra responder, que faltam 2 aqui. No seu curso você entrega o protocolo pronto ou acha que o ideal é cada um fazer o seu? Marcela, eu entrego alguns dos meus protocolos prontos, tá? Mas eu não acho que deva ser copiado e colado na rotina de vocês. A minha sugestão para os alunos é sempre ajuste para a tua realidade. Porque eu tento no protocolo, depois quem for aluno vai ter acesso e vai ver, ser o mais específico possível. Então eu tento falar a forma como eu gosto que a minha secretária atenda o telefone. Cara, não necessariamente vai ser a forma como você gosta. E por aí vai. Então algumas coisas eu acho que tem que ser ajustadas. Aprendi que temos que pensar como empresa. Não é porque a secretária está há anos com a gente que é boazinha que devemos continuar. Isso aí. Quando abre o curso do Descomplique, Elisa, início de maio, tá? Já temos data. Fiz meus protocolos essa semana e já passei para minha secretária. Ela adorou. Ah, Tainá, a aluna aplicada faz assim, ó. Usa a quarentena para colocar em ordem. Ouvir as aulas e passar para ela. Ótimo. Gente, olha só. Deu 9 horas, né? 1 hora de live. Eu preciso encerrar porque senão o Instagram corta a nossa cabeça. Sorte que a gente entrou 2 minutinhos depois hoje. Recados finais. Amei essa live. Tem muito assunto para falar sobre secretária ainda, né? Eu sinalizei várias coisas para falar com vocês. Eu não falei, eu não falei em detalhes sobre o que eu queria. A gente falou de forma geral. Eu queria ter falado de rapport com vocês, não falei. Queria falar algumas coisas sobre vestuário. Enfim, teremos que fazer outras sessões de secretária, né? Já percebi isso. Avisos. Hoje, 4 da tarde, live Histórias que Inspiram com o casal do Piauí. Vai ser muito legal. Ela é dermato, ele é cirurgião plástico. Vão estar aqui dividindo as suas histórias com a gente. Então venham 4 da tarde prestigiar esse outro encontro que a gente está tendo. A de Pele tá falando, adorei, obrigada, várias coisas já faço. É bom ouvir para saber se estamos no caminho certo. Exatamente. Falar sobre Encantamento Disney. Quero falar sobre o livro, gente. A Andréa sugeriu que eu desse um tempo para vocês lerem antes. Vocês querem que eu fale ou querem que eu leia? Querem dar um tempo maior para vocês lerem? E até amanhã, Fernanda, é isso aí. Até hoje às 4 e até amanhã às 8 horas da manhã no quarentena, né? O que vocês acham? A gente lê, dou um prazo de uma semaninha pra vocês lerem. O que vocês acham? Acho que é bom, né? Que quem quiser ler, quem quiser não lê. Não sei. Enfim, vai acabar aqui a live, eu preciso salvar, eu quero cortar. Queremos ler. Que bom. Então a gente faz essa live do Disney sábado que vem. O livro é super curtinho, gente. A gente tá em quarentena, dá pra vocês lerem. Então o livro da quarentena, quer dizer, a live da quarentena do sábado que vem vai ser sobre o jeito Disney de encantar os clientes, tá? Beijos, até as 4 da tarde de hoje. Se inscrevam lá no link que eu deixei pra vocês. Quem tá assistindo a reprise pelo YouTube, se cadastra no canal, se inscreve, curte, dá um joinha, tá? Manda essa live pra mais e mais amigos, pra que muita gente tenha acesso a todo esse conteúdo que a gente tá disponibilizando gratuitamente, tá? E foi ótimo dividir essa manhã com vocês. Super beijo!